Vamos continuar a desenvolver o nosso exercício prático da ASP.NET, o microfórum. Esta é a parte 4. Vamos continuar a partir do ponto onde ficámos no vídeo anterior. No vídeo anterior desta série ficámos então com o nosso formulário para a criação de uma nova conta criado. Ok? Cá está ele. E criámos já a estrutura necessária para que agora neste vídeo possamos inserir o código em C# que nos vai permitir então guardar os dados do novo utilizador na base de dados. Vamos então aqui regressar ao nosso Visual Studio e vamos concentrar a nossa atenção especificamente aqui neste espaço. Ora, o que é que envolve, no caso concreto da criação de um sistema de registro de conta de utilizadores, o que é que envolve então esse tipo de registro? Poderíamos pensar à partida de uma forma um bocado superficial que bastaria agora pegarmos na informação que vem aqui do formulário e simplesmente injetá-la no interior da base de dados. E teríamos o nosso problema resolvido. No entanto, existe um conjunto de verificações que são sempre necessárias fazer. E se nós não tivermos em atenção essa circunstância, poderemos estar a criar um sistema que vai falhar logo desde o princípio. Um dos mecanismos de verificação que é obrigatório é verificar se de facto o utilizador inseriu ou não todos os dados necessários. E essa vai ser a primeira verificação que nós vamos fazer. Vamos depois também verificar se, após a inserção de todos os dados do utilizador, se de facto este utilizador é um novo utilizador ou se já existe um utilizador registado no website com os mesmos dados. E por conseguinte aí não iremos dar autorização para que existam dois utilizadores com o mesmo nome, por exemplo. Depois iremos então proceder numa fase final, depois de todas as verificações efetuadas. Há uma outra que também é necessário efetuar, que é verificar se de facto as duas passwords inseridas, quer a primeira original e aquela que é reintroduzida, se correspondem uma com a outra, e só depois então de todas estas verificações estarem concluídas é que nós podemos injetar o código na base de dados. Vamos então fazer aqui no tratamento dos dados para a inserção da nova conta, vamos fazer as verificações. E nestas verificações, a primeira coisa que vamos verificar, de facto, é se todos os dados foram inseridos com sucesso. Então, vamos colocar if, ou melhor, vamos fazer primeiro da seguinte forma. Vamos primeiro receber as informações vertidas em cada um destes campos, nestes três campos. Para isso, vamos criar três variáveis, string, nome, ou neste caso, utilizador, e vai ser igual a request text utilizador. Vamos criar aqui as outras duas, que são as passwords. A password 1 e a password 2. Vamos colocar aqui text password 2. 1 e 2 neste caso. Ok. Ora, e significa isto então que com estas três linhas de código nós vamos buscar os valores que foram inseridos pelo utilizador aqui nos campos. Vamos então fazer a primeira verificação. Neste caso, verificações, verifica se os campos foram preenchidos. Ora, então ele vai fazer o seguinte, if utilizador igual a nada. Isto é, basta que um dos campos não esteja preenchido, portanto, se o utilizador for igual a vazio, ou a password 1 for igual a vazio, ou a password 2 for igual a vazio, então o que é que significa? Significa que o utilizador não inseriu os campos todos. Ok? Existe aqui eu tenho aqui password 1 é 2, o utilizador não inseriu os campos todos. E por conseguinte nós vamos apresentar uma mensagem ao utilizador indicando que ele deverá proceder ao preenchimento de todos os campos. E vamos deixar ficar o apresentar formulário igual a true. Portanto, vamos remover daqui esta expressão e vamos dizer o seguinte, P, por favor, insira todos os dados necessários. Ok, poderia ser uma mensagem com outro texto qualquer. Neste caso, como apresentar formulário é igual a verdadeiro, ele vai apresentar o formulário. Vamos continuar a avançar e vamos fazer o seguinte. Uma vez que esta é a primeira verificação que é feita, nós queremos que o código seja interrompido aqui. Ora, e não haja mais qualquer verificação. No entanto, como nós vamos ter aqui mais condições à frente, o que é que nós vamos fazer? Vamos criar uma variável, poderíamos fazer isto de várias formas, mas eu optei por esta que é mais simples. Vamos fazer aqui bool
avançar é igual a true. Significa isto o quê? Que todas as verificações que eu vou fazer agora só irão ser protagonizadas se a variável avançar continuar igual a true. Ora, neste caso, eu vou já fazer aqui avançar é igual a false. E por conseguinte, ao ser apresentado este texto, avançar vai impedir que uma parte do código aqui no seu interior do if seja executada. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Verifica se as passwords correspondem. Então, eu vou só verificar se de facto elas estiverem preenchidas. Então, se if avançar, isto é, se avançar for igual a verdadeiro, isto é, conseguiu ultrapassar esta fase daqui, então o que vai acontecer então é verificar se as duas passwords são iguais. If password 1 diferente de password 2, isto é, se houver um problema com as passwords, seja a password 1 que esteja errada ou a password 2 que esteja errada, ou que estejam as duas completamente distintas, etc., o que vai acontecer é isto. O utilizador introduziu mal esta função, isto é, ele tem que escrever nos dois campos exatamente a mesma password. Então vamos colocar P, as passwords não correspondem. E o que é que nós vamos dizer? Vamos dizer que não pode avançar a partir deste momento. Avançar é igual a false, ok? Avançar é igual a false, mas vai continuar a permitir apresentar o formulário. O que vamos então fazer agora é o seguinte. Temos então já duas verificações feitas. Verificamos se os campos estão preenchidos e se as passwords correspondem. Ora, ultrapassada esta fase, teremos que verificar se o utilizador que estamos a tentar inserir na base de dados já existe ou não na base de dados. Então vamos aqui fazer o seguinte. Verificar se o utilizador já se encontra registado. Como é que vamos fazer isto? Vamos então criar aqui um objeto para conectarmos à nossa base de dados. Então, database bd é igual a database.open e vamos lhe dar aqui como parâmetro, neste caso o open, vamos ter que passar, como podem verificar, a string name, o nome da nossa base de dados. Estando ela localizada na pasta appdata, o que significa que se tivermos que dar o nome da base de dados, bastará colocarmos o nome fórum. Okay? Não necessitamos de colocar a extensão. Ele automaticamente, o database, a classe database, vai procurar a existência de uma base de dados com este nome, independentemente da extensão. Então temos a nossa base de dados aberta e o que vamos verificar é se existe ou não um utilizador com este nome. Então vamos fazer da seguinte forma. Eu vou explicar a primeira forma e depois vou explicar qual é a forma mais segura. Então vamos colocar, a primeira forma seria var dados é igual a bd.execute, ou melhor, query, assim está certo, query select asterisco from utilizadores where utilizador, que é o nome do campo que queremos verificar, é igual mais, e neste caso, utilizador, que é o valor da palavra, daquela propriedade que ali está, daquela variável, utilizador. Okay? E tínhamos assim então a obtenção dos dados do utilizador. Ora, o que é que nós vamos ter que verificar aqui? Se os dados do utilizador vêm ou não com informações, isto é, se existe algum utilizador com este nome. Neste momento não existem utilizadores dentro da nossa base de dados. Ora, o que vou fazer é o seguinte, eu vou colocar aqui p dados, ok? Dados, ponto, e vamos colocar aqui count, por exemplo, ok? Vamos tentar aqui apresentar o número de resultados que aqui estão, ok? Eu não sei se isto vai funcionar desta forma. Vamos aqui gravar, vamos regressar à nossa página, eu vou colocar até aqui, inclusive, eu vou colocar o seguinte, resultados, e depois o número de resultados retornados por esta expressão. Ora, vamos aqui guardar e vamos aqui regressar ao nosso microfórum e vamos criar então a nova conta. Ok? Vamos aqui criar uma nova conta. Vamos colocar aqui nome do utilizador João. A palavra passe ABC, ou neste caso 1, 2, 3.
e reintroduzir 1, 2, 3. Eu não vamos ainda testar a parte das verificações. Vamos criar aqui conta e vamos ver o que é que o sistema nos vai dizer. Ele vai dizer, ok, erro de servidor na aplicação. Diz que o nome da coluna não é válido. Ok, o nome da coluna que diz que é utilizador. Vamos verificar se nós nos enganamos, ou neste caso eu, se me enganei de facto na definição do nome da coluna. Para isso, vamos abrir aqui o database.net. Vamos abrir aqui o fórum, ok, duplo clique, vamos aqui aos utilizadores, vamos aqui às colunas e temos aqui, ok, cá está, é nome e não utilizador. Então, vamos aqui fazer esta alteração no nosso código, neste caso, nome é igual a utilizador, ok, que é o valor que vem da variável, vamos guardar, vamos refrescar a nossa página, com os dados que foram introduzidos, sim, ok, continuar. E o que é que ele vai dizer agora desta vez? Ele diz que há aqui um problema. Diz que há uma exceção não processada, diz que o nome da coluna não é válido, nome igual a João, ok, muito bem, vamos ter que verificar então qual é o problema que aqui acontece no nosso código. Vamos verificar o seguinte, vamos aqui baixar e vamos olhar para a instrução que eu aqui coloquei. Eu estou a passar para o seu interior um valor que é alfanumérico. Ora, eu terei que colocar aqui à partida um apóstrofo, porque estamos a passar uma variável string. Okay? E este erro acontece-me com alguma frequência, porquê? Porque eu normalmente não utilizo esta metodologia para injetar dados dentro de uma base de dados. Eu depois vou mostrar qual é que eu uso com mais frequência e que é bastante mais segura. Mas vamos testar aqui novamente, vamos guardar tudo, vamos refrescar novamente, continuar, vamos ver se continua a dar erro. E não deu erro, mas disse que resultados foi igual a 0, o que quer dizer que não foi detectado nenhum resultado correspondente. Ora, então vamos fazer o seguinte, uma vez que não foi detectado nenhum resultado correspondente, nós vamos aproveitar que temos aqui a nossa base de dados aberta e vamos manualmente injetar um dado lá dentro. Neste caso vamos colocar insert into utilizador, exatamente, utilizadores, values, valores, e qual é o valor que vamos inserir? O 0, que é o do ID do utilizador, eu vou aqui abrir, neste caso o ID do utilizador vai ser 0, vai ser o primeiro. No nome eu vou colocar João. E depois na password vou colocar aqui 1, 2, 3. Vamos executar e foi então inserido um resultado. Vamos aqui abrir uma nova consulta e fazer select, asterisco from utilizadores. Vamos executar e cá vai aparecer a tabela então com o nosso resultado. Ora, significa isto então que se eu agora regressar aqui ao meu website, criar uma nova conta do utilizador e colocar João, a password 123 e a password 123, criar nova conta, ele diz-me que resultado já existe 1. Ora, então eu tenho aqui a informação de que de facto existe um valor igual ao nome do utilizador. Vamos fazer outro teste que é inserir um nome diferente. Chico. 123, 123. Criar nova conta. O resultado para estar a funcionar corretamente tem que aparecer ali 0. Cá está. Ora, então nesta circunstância nós temos a possibilidade já de fazer o seguinte. Aqui em vez de apresentarmos o resultado, vamos verificar se existe ou não um resultado. Então vamos colocar if dados.count. Se a contagem dos dados for diferente de 0, então significa que já existe um registro com o mesmo nome. Então vamos colocar aqui P. Já existe um utilizador com o mesmo nome. Okay? E o que é que vamos dizer? Avançar é igual a false e, por conseguinte, já não vai ser executado o resto do código. Okay? Dir-me-ão então o seguinte, então, mas, ok, colocámos aqui esta expressão e tivemos que andar a colocar aqui os apóstrofos e o que é que acontece? Qual é o grande problema? Porquê é que eu não uso este método? Bom, eu não uso este método porquê? Porque ele permite aquilo que se chama a técnica do SQL Injection. Como eu estou a passar aqui de forma literal o valor que vem do utilizador, isto significa que qualquer pessoa mais entendida na matéria pode escrever aqui um determinado código de SQL com dando uma determinada continuidade àquilo que será a injeção do código aqui. E o que é que iria acontecer? Como eu estou a fazer uma concatenação de strings, ele iria utilizar aqui um mecanismo que iria permitir definir uma nova query completamente distinta. Nomeadamente a possibilidade, inclusive, de poder até
destruir dados da minha aplicação. Ora, para eu poder utilizar estes mecanismos de consulta e também de inserção de uma forma muito mais segura, eu utilizo os parâmetros. E se repararmos, acontece o seguinte: quando eu abro aqui o espaço da query, reparem que obrigatoriamente eu tenho que definir um command text, isto é, a minha query, a minha string que contém a query. Mas depois, opcionalmente, eu posso definir parâmetros do tipo objeto. Ora, como é que nós fazemos isto? Eu coloco da seguinte forma: select asterisco from utilizadores, where nome, onde o nome seja igual a @0. E este arroba não tem a ver com a sintaxe Razor, mas sim está a identificar o primeiro parâmetro que eu vou agora colocar aqui deste lado, que é o utilizador. Então, o que é que vai acontecer? O próprio mecanismo interno de gestão deste tipo de método vai fazer o seguinte: vai substituir este espaço que aqui está pelo valor do utilizador, mas tem mecanismos internos de controle que impedem que exista injeção de SQL. E por conseguinte, se existirem ali dados que sejam mal inseridos pelo utilizador, ele não vai interpretá-los aqui como sendo uma concatenação literal, isto é, se eu colocasse aqui nome é igual, apelido, etc., ele vai verificar se o valor que eu introduzi é válido. Se não for válido, ele vai acrescentá-lo aqui como um termo de pesquisa, mas nunca como uma continuidade da minha expressão de SQL. Vamos verificar se esta metodologia que eu estou a usar aqui está a funcionar da mesma forma. Portanto, neste caso, eu vou regressar aqui ao meu criar conta, vou colocar aqui, ok, vamos aguardar uns instantes, vamos colocar aqui o nome Chico, 123, 123, e criar a conta, e o sistema não me disse nada. Ok, o sistema não me disse nada. Mas se eu colocar João, 123, 123, criar conta, ele já vai dizer: já existe um utilizador com o mesmo nome. Portanto, verificamos que este método funciona da mesma forma. Ora, já vai longo este vídeo, que quer dizer que no próximo vídeo iremos continuar com o desenvolvimento desta funcionalidade da criação de nova conta de utilizador, desta feita para inserirmos de facto um novo utilizador na nossa base de dados.